Ok. Então, essa ferramenta que a gente está usando, a gente está descobrindo alguns detalhezinhos, tá? Deixa eu até colocar ele aqui por precaução, uma contingência. Pronto. Agora a gente fica mais tranquilo. Se não for de um jeito, vai do outro. Tem dois programas gravando o vídeo, então, né, temos uma contingência e qualquer problema. Então falamos do problema número 1, que é a questão de cobertura, e que é uma questão grave, né, na maioria das organizações, porque a gente testa pouco, né? Alguém aí acha que testa muito? A gente às vezes parece estar passando uma flanelinha, né, nos testes. Existem algumas abordagens, né? Até em outras apresentações a gente vai falar sobre isso, né? Eu posso usar um Pareto, eu posso usar um processo como TMAP, né? Para avaliar riscos, né? E fazer testes baseados em riscos, testes baseados em informações que são consideradas mais importantes pela organização, ou funcionalidades mais acessadas, links mais utilizados, recursos mais utilizados. Então tem uma série de formas de você tratar a cobertura. Se você não puder testar uma quantidade grande, existem várias soluções. Se você tem uma visão de priorização, Pareto e outras técnicas baseadas em riscos são muito boas. O problema é quando você não tem uma visão, né, de priorização e você tem que testar um pouquinho de tudo. Aí é interessante usar alguma ideia aqui, como o caso do Pairwise, né? Okay? Ele se adapta bem, inclusive, àquela teoria da cauda longa, né? O pessoal aí de comércio eletrônico, né? Que tem que testar mesmo coisas que seriam pouco utilizadas. Então é interessante conhecer Pairwise. Bem, vamos lá. Vamos para o problema número 2. Além da gente testar uma cobertura pequena, a gente tem um problema de que a regressão, muitas vezes, né, o teste de regressão, ele é feito manualmente, né? Então o pessoal acaba não testando tanto quanto deveria, concordam? O pessoal acaba faz um teste de confirmação, dá uma olhadinha para ver se o bug foi removido. Só que olhar se o bug foi removido nem sempre resolve, porque às vezes quem foi arrumar um problema, né, acaba gerando outro, aquele famoso efeito do cobertor curto, né? Essa aqui é uma charge ainda da época da Guerra Civil Americana, né? Tá vendo que ela tem um jeitão até meio antigo, né? Então ele está puxando aqui a coberta, né, que seria o exército americano lá da Federado do Norte, né? Então ele cobre a cabeça e descobre os pés, né? É mais ou menos isso que a gente percebe aí nas empresas, um grande problema. Ao fazer uma manutenção numa parte para resolver um problema, a gente acaba mexendo em recursos, né, em funcionalidades que geram problema em outra parte do sistema. Isso é muito comum, é um fenômeno, né, que é relacionado com problemas de gerência de configuração, gerência de versão, problemas de administração até do próprio projeto, né? Mas é uma coisa, infelizmente, ainda muito comum nas empresas. Tudo bem? E a gente sabe que isso é muito grave. Por quê? Isso eu falo para vários donos de empresa, diretores, quando a gente vai fazer uma visita de consultoria, enfim. Poxa, gente, todo cliente tem alguma tolerância com um defeito. Não é uma grande tolerância, lógico. O cliente ele quer qualidade, ele quer receber um software bom, que funcione, que não deixe ele na mão, que não dê prejuízo, que não pare de executar abruptamente, enfim, ele quer ter uma confiança naquele produto, né? A palavra-chave é essa, confiança. Agora, se surge um defeito, ele fica chateado. Mas se surgir o mesmo defeito diversas vezes, ou seja, aparece o defeito, corrige, vem uma versão corretiva, resolveu. Passa um mês, volta o mesmo defeito. Então, esse tipo de problema, né, esse ressuscitar o JSON, né, de sexta-feira 13, é que é um grande dor de cabeça aí nas empresas. Isso acontece por vários problemas. O programador, em vez de ele pegar a última versão do programa, quando ele vai fazer uma manutenção, ele pega um código antigo que ele tinha na máquina, só que quando ele puxa aquele código, junto com aquilo que ele queria, vai uma parte que estava com bug, e aí ele reintroduz o bug novamente, e vários problemas assim, né, associados com todo tipo de questão de gestão, né, enfim, e de más práticas, né, de mercado, infelizmente. Então, a gente precisa ter uma maneira de executar os testes de forma automatizada. E aí, vem uma questão que eu acho muitas vezes engraçada. Quando a gente fala de teste de regressão automatizado, a maioria das pessoas que a gente vê, elas acham que é uma coisa
de outro planeta. Tá? Parece que você está falando de que um disco voador pousou, né, na praça da cidade. Então não é exatamente tão complicado assim. Por que as pessoas têm essa impressão de que a automação de teste, né, principalmente a automação de teste funcional, teste de regressão, é tão complicado? Porque na faculdade, ou mesmo em cursos que aconteceram há mais de, sei lá, 5, 6 anos atrás, 10 anos atrás, que às vezes alguém fez, ou um livro que a pessoa pegou para ler, já é um livro um pouco mais antigo, às vezes ele prega que eu não posso automatizar tudo, ou que a automação é muito cara, que é um segundo projeto de desenvolvimento. Então são colocados uma série de obstáculos, tudo bem? Então a gente vê muito isso por aí, o pessoal colocando uma série de obstáculos para você fazer uma automação de teste. É que existem níveis de automação diferentes também. Então esse é outro ponto importante. Muitas vezes, o que essas pessoas estão se referindo é um tipo de automação que era toda feita programada. Então era construído um framework, né, baseado numa ferramenta de mercado, que elas ainda eram muito cruas alguns anos atrás, e você programava, você simplesmente programava código mesmo, em Java, em JavaScript, para ser executado. Então era um projeto de desenvolvimento paralelo, né? Um projeto, e às vezes um projeto que não tinha teste, inclusive, né? Quem testa o script de teste, né? Então acabava gerando vários problemas. Agora, já há algum tempo, você tem ferramentas de captura e playback, que são aquelas ferramentas que você grava enquanto você executa, e elas eram muito ruins, e tanto que os livros, né, e eventos e cursos falavam muito mal dessas ferramentas, mas hoje em dia elas melhoraram muito também. Tudo bem? Isso você vê em todos os campos. Você pega uma ferramenta da Microsoft, compara a gravação de script de teste, né, esse captura e playback do Visual Studio 2010 com o Visual Studio 2012. Foi uma melhoria fenomenal. Se você pega versões antigas do Selenium, ou do Bad Boy, ou de outras suítes de teste, você vai perceber como uma grande melhoria. Ok? E o que eu preciso para rodar, por exemplo, um script em Selenium, que a gente está colocando até aqui o símbolo? Poxa, você vai achar na internet um monte de vídeos, né? Ó, deixa eu ver aqui, ó. Alguém abriu um Netshow. Espera aí. Opa. Propaganda, né? Propaganda subliminar. Olha só. Eu posso vir aqui no site aqui estou no site da IntelliSys. Eu vou lá no site do Selenium, baixo uma ferramenta que é um pluginzinho, né? Até pelo próprio site do Firefox. E eu tenho aqui o Selenium para gravar o que está acontecendo na minha máquina. Poxa, se eu não quero trabalhar com o Selenium aqui numa janela à parte, né, porque pode ser até que eu não tenha 2 monitores ou isso me atrapalhe, eu posso vir aqui em exibir, painel, Selenium IDE, e o Selenium fica encaixadinho aqui. Poxa, qualquer coisa que eu apertar agora, estou apertando aqui agora ele está gravando. Então se eu vier aqui acessar o site da IntelliSys agora, ele carregou de novo o site. Aí eu vou clicar aqui, por exemplo, no link aqui, 400 horas de teste grátis. Tudo bem? Tá vendo? Ele começou a gravar aqui. Ele fez aqui um comando open, né, que abriu a página. Por que ele não pôs o endereço? Porque o endereço está nessa linha aqui de padrão. Espera aí que ele está... O pessoal andou instalando aquelas barrinhas, né, que o pessoal marca sem ver, aquelas barrinhas de apoio, começa a aparecer um monte de tranqueirinha, né, no navegador. Mas enfim, a gente consegue, né? Não. Não, o Selenium não ia testar o Let's Shoes, não. Olha que acharia, hein? Tem várias histórias aí, muito interessantes. Mas enfim, a gente tem aqui o Selenium e tudo que a gente fizer, ele vai gravando, tudo bem? Aí eu poderia, quero tirar um print de tela aqui. Eu venho aqui, ó, o Selenium tem um monte de comandos, né? Você tem que, na verdade, explorar isso, né? Então tem aqui um capture entire page screenshot, que ele vai tirar um print da tela quando chegar lá. Aí eu coloco aqui, tem que trabalhar com barra barra, né? 2 pontos, temp, barra barra, print.png.
e assim por diante, né? Então eu posso criar aqui uma série de itens, né? Uma vez o Martin Fowler, lá da ThoughtWorks, né? Que é um dos criadores do Selenium, né? Uma vez ele foi dar uma palestra e perguntaram para ele por que o Selenium não tinha barra de ferramentas com botõezinhos bonitinhos, só tem isso aqui de botão, né? E aí ele deu uma daquelas respostas dele, que ele é uma pessoa bem diferente, né? Ele falou assim, porque não caberia, né? Ele falava que não caberiam os botões, as barras de ferramenta não caberiam. Então o Selenium é uma ferramenta poderosa, mas com interface bastante enxuta, né? Todos os comandos estão aqui, ó, tem milhares de comandos, né? E você tem também os comandos aqui usando o botão direito. Então tudo que você tem que fazer, que você quer checar, verificar o texto, por exemplo, né? Você pode verificar com o botão direito. Então o Selenium IDE é uma ferramenta bem prática. Agora olha só, pessoal. Eu não vou entrar nem no mérito da criação de script em Selenium, está aqui fazendo um negócio bobinho, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte. Se eu testo manualmente, ó, deixa eu pegar aqui a própria apresentação e fazer um comentário com vocês. Ó. Vou pegar aqui as anotações da própria apresentação. Vamos imaginar que eu tenho, por exemplo, aqui uma equipe que, somado, o pessoal teve 40 horas de desenvolvimento, né? Tudo bem? Então, os desenvolvedores trabalharam lá e fizeram 40 horas, né? Vou colocar aqui dev, né? Então, fizeram 40 horas de desenvolvimento. E a gente aqui de teste tem, por exemplo, né? Olha que fantástico, a gente tem, vamos imaginar, 20% de tempo para testar. Então, a gente tem 8 horas para testar. Tudo bem? Já não está muito bom, né? Normalmente a gente já diria que não está muito legal, mas enfim, a vida é assim, né? A vida não é justa, né? Então, olha só. Se eu fizer o teste manual, o que vai acontecer normalmente, pessoal? A gente vai achar defeito? Vai, né? Sempre. Aí o que vai acontecer? O nosso amigo desenvolvedor, de repente, a gente vai achar um certo número de bugs e ele vai ter 20 horas lá para corrigir, né? Ele vai precisar de 20 horas para corrigir os bugs. O que vai acontecer então? Quanto tempo a gente precisa para testar as 20 horas dele? Adivinha? Novamente 8 horas. A vida realmente não é justa com o testador, né? Eles conseguem fazer o desenvolvimento novamente complementar, né, em menos tempo, e a gente vai gastar um tempo de novo para fazer o teste manual. E se a gente for continuando, a gente vai ver que isso é triste, né? Ainda vai achar mais uns defeitos, mais 10 horas para corrigir os defeitos da terceira rodada, e a gente precisa de 8 horas para testar. É complicado, né? Não é uma coisa muito justa. Se a gente fosse parar por aí, e às vezes não para, né? Infelizmente às vezes não para por aí, a gente veria que o total de horas dele deu 70%, 70 horas, desculpe, e o nosso total deu, você que está esquentando na matemática de manhã, deu 24 horas, tudo bem? Isso quer dizer que ele errou em 66, ele teve um desvio aí, né? Que ele precisou de mais 66% de tempo, né? 30 horas, né? 66 não, 75, né? Desculpem. 75% a mais, né? De horas, se foi necessária. E o teste? O teste precisou de 200%. Não é isso mesmo? Era para ter 8, gastamos mais 16, gastamos, né? Então é por isso que a gente sempre fica muito mal nessa história, tudo bem? Mal porque quem faz estimativa não considera que teste é por rodada, o cara coloca uma hora lá que parece que é para tudo, não, teste não é por projetão, né? Teste é por rodada, é por ciclo, né? Então isso também é cuidado. Agora, se a gente for pensar que, ó, não estou falando nada de incrível não, vou falar de um teste automatizado do tipo captura e playback, hein? Não estou falando de nada sofisticado não, estou falando do basicão. Se uma pessoa tivesse um testador, ao invés de usar o browser normalmente, ele já tivesse, deixa eu fechar aqui a NetShows, que eu não estou ganhando nada para fazer propaganda, não. Olha só, se a gente tivesse aqui testando no próprio, diretamente no próprio Firefox, no IE, sem ter uma ferramenta gravando, a gente não vai ter esse consumo aqui de 24 horas para retestar. Mas, pessoal, olha só. Se eu estiver gravando com o Capture e Playback, e vamos imaginar que eu consiga aproveitar, não vou dizer que eu vou aproveitar 100%, mas eu vou aproveitar 4. Ó, 4 horas de teste manual
e 4 horas de teste automatizado. Poxa, da próxima vez que eu for rodar aqui, então eu vou gastar as 8 horas. Olha, eu gastei 8 horas de teste gravando. Eu usei o Selenium para gravar os meus testes. Não estou nem automatizando nada, só estou deixando ele gravando. Quando eu vou executar de novo, às vezes eu não vou aproveitar 100% dos scripts. Digamos que eu aproveite metade. Eu vou ter que retestar uma parte manual, que é a parte que mudou, que teve alguma alteração para fazer uma confirmação, e vou gerar novamente novos scripts apenas gravando, mas eu vou aproveitar 4 horas de script automatizado. Tudo bem? De repente eu vou testar manualmente 4 horas e vou testar aqui 4 horas de automatizado. De repente, quando eu venho para cá, para essa terceira fase, eu vou ter, de repente, 1 hora de teste manual e eu vou ter lá gravado, por exemplo, 7 horas do que seria um teste automatizado. Então, na verdade, se eu for fazer agora aqui passar a régua, isso aqui vai dar... Se a gente for pensar que a primeira coluna são os testes que eu fiz manualmente, 13 horas de manual, mais 11 horas de automatizado. Mas esse automatizado ninguém vê, ele não entra naquela conta, entendeu? Então, se eu for olhar, eu tive aqui um desvio também da ordem aí de uns 60% a 70%. Tudo bem? É isso que a gente precisa. Reduzir o nosso desperdício aqui de 200 para um patamar mais próximo do desenvolvimento. Ok? Então, o que vai acontecer? Você vai usar uma ferramenta como Selenium, vai gerar aqui teu script, vai salvar esse script. Tem um monte de coisinha aqui, deixa eu colocar aqui no desktop. 400.htm. Beleza. Olha só, gravei aqui o script. O que eu posso fazer agora? Voltando aqui para a nossa apresentação. Deixa eu colocar ele aqui só um instantinho. Eu posso ter um monte de máquinas na minha empresa, um monte de computadores na minha empresa. Eu posso usar computador que fica ocioso de noite, computador que está parado. Selenium não é muito exigente, né, para o pessoal do Firefox. E eu posso pegar aquele script, instalar o Selenium, né, IDE nas máquinas para executar, ou melhorar a minha solução instalando um Selenium WebDriver, né, para poder executar isso e ter em várias máquinas, tudo bem? O problema é muitas vezes ficar administrando isso, né? Às vezes eu não tenho máquina para poder rodar isso, às vezes pode ter alguma dificuldade. Então, às vezes eu não tenho dinheiro para comprar uma máquina adicional para rodar. A gente pode usar a máquina do próprio testador enquanto ele vai embora de noite. Às vezes o teste não pode ser de noite, porque o meu script ainda não está tão redondo assim, alguém tem que ficar acompanhando. Então tem algumas dificuldades, às vezes, relacionadas a você ter esse parque de máquinas e aproveitá-lo na sua ociosidade. Algumas vezes eu preciso fazer o teste na hora, tem que subir no meio do dia, né? Não dá para eu esperar de noite para fazer uma rodada de testes. Eu tenho teste que acabaram de mexer numa falha em produção, arrumaram e querem saber se pode implantar ou se vai gerar mais problema. Então eu tenho que fazer um teste meio imediato, né? Então é de regressão imediato. Então como funcionaria isso? Eu posso abrir uma conta na Amazon, né? Entre vários outros, na Amazon, na Azure, né? Da Microsoft, enfim, em várias outras empresas. E eu tenho uma cota de máquinas lá, né? Eu pago por hora, né? Para usar essas máquinas. Isso é muito interessante porque, às vezes, pelo preço de um único computador, que eu compraria um computador comum lá para fazer execução, eu vou ter um número de horas, né? Para rodar na nuvem, que de repente eu posso ligar 10, 20 máquinas diferentes, né? E fazer o teste de uma vez. Então é muito interessante isso, porque ao invés de você quer fazer o teste ou você quer ter máquinas para rodar teste? O que você quer é fazer o teste. Máquina sempre fica obsoleta, máquina vai para manutenção, máquina passa por uma série de problemas de atualização e de obsolescência, né? Então, se eu tiver a possibilidade de usar o dinheiro para contratar isso como um serviço,
para usar quantas máquinas eu precisar, na hora que eu precisar, pode ser mais interessante do que ter um monte de máquina fixa. Lógico que isso muda de empresa para empresa, tendo a ver a questão do sigilo, tendo a ver a questão do próprio orçamento que a empresa tem. Mas eu diria que hoje, mesmo empresas muito pequenas, podem testar como gente grande. Antigamente não era assim, né? Antigamente eram poucas empresas que podiam fazer um teste mais realista. Ou um teste de regressão, assim, no meio do dia, testar, por exemplo, sei lá, executar 40 horas de teste em apenas 1 hora. Hoje é possível, você pode vir aqui na nuvem, subir uma imagem de uma máquina já carregada com Selenium, né? Já personalizada, tem imagens prontas para isso, na Amazon, por exemplo, e depois você faz o upload daquele script bobinho que você fez, que eu fiz aqui, ou podemos fazer um upload de uma bateria imensa de casos de teste automatizados com Selenium, tudo bem? Agora, começa a surgir um outro tipo de empresa em que você não precisa fazer tudo sozinho. Porque na Amazon você vai lá, abre a conta, você cria as máquinas ou as imagens, ou sobe uma imagem que você acha numa biblioteca que é enorme, né? Só de imagens de máquinas, de máquinas virtuais para você subir. Mas você tem que ficar administrando cada uma dessas máquinas, pegar o log delas, pegar os dados do resultado, juntar numa máquina só, gerar o relatório. Então você tem um trabalho aí tanto na hora de subir, você tem que subir o script para todas as máquinas, aí tem que criar um batch, alguma coisa assim para fazer a subida, o que dá um trabalhinho também. E você tem que fazer a descida, que é pegar os dados de cada máquina e juntar. Então, usar a nuvem diretamente, às vezes acaba sendo um pouquinho mais trabalhoso. Agora, olha só, você tem uma solução aí no mercado, que é o Sauce Labs, que ele também tem uma conta free, tem contas pagas, né? Que também são interessantes, e que ele consegue executar Selenium. Então você pega aquele scriptzinho bobinho de Selenium, ou feito em JavaScript Unity, né? Que é uma outra linguagem também, mais para teste unitário, e você consegue executar. Então você sobe um arquivo, ou um grupo de arquivos, e ele faz a distribuição pelas máquinas necessárias. Então você consegue acelerar o teu teste de regressão. No caso da conta gratuita, é lógico que ele só testa um script de cada vez. Mas se você tem uma conta paga, você pode ter um paralelismo nessa execução. Ele também faz a integração com uma série de ferramentas, como o Jenkins, né, que todo mundo está sempre ouvindo falar e comentando na área de testes, né, para fazer essa integração das informações, né, que provém do teste, essa monitoração. Ok? E como funciona o Sauce Labs? É muito tranquilo, você nem imagina, mas você já sabe usar um pouco dele. Ó. Estamos até com ele aqui aberto já. Ó. Aqui é a tela logo depois do login. Então, ó, eu acabei de fazer uma conta, tá vendo? Não tem nenhum teste aqui programado, e ele já está mostrando para mim que você pode executar, ó, ele tem 3 modalidades. Ó. Quer testar para o mobile? Ele já tem uma série de equipamentos lá, Android, iOS, né, iPhone, iPad para você usar para testar para mobilidade. Ele já tem aqui uma série de browsers, né, sistemas operacionais para você navegar, fazendo teste manual, abrindo uma sessão lá e fazendo teste manual. Poxa, eu não tenho um iPhone, eu não tenho um tablet, eu não tenho uma máquina com Safari, eu não tenho instalado aqui no meu computador o IE6, né? Cruz Credo, né? Então, poxa, mas eu preciso fazer um teste neles. Então dá para você clicar aqui e escolher qual é a seção que você quer para fazer teste manual, para fazer teste em dispositivo móvel ou automatizado. Por exemplo, veja que isso aqui é o que apareceu, ele já é um tutorial, né, para você seguir. Eu vou clicar aqui no experimente aqui o automatizado, ó. Aí ele vai perguntar em que linguagem, né, estão os teus scripts, né, de Selenium, tá vendo? Qual a linguagem que você está? Aí, veja, eu tenho aqui em Java, em Python, em Ruby, enfim, Perl, né, C Sharp, PHP. Isso porque o nosso amiguinho aqui, ó, vamos voltar aqui, nosso amiguinho Selenium, ele exporta esse código aqui por uma série de formatos, né? Então veja que ele exporta para todos esses formatos. Depois há uma adaptação que eu preciso fazer para que ele rode no Selenium WebDriver. Tem que ser feita uma classe, o código ele amplia um pouco, tá?
mas não é nada também de outro mundo. Hoje em dia